Ela nunca havia dado um passo sequer. E por 6 anos, todos aceitavam isso como sentença. Até o dia em que o pai milionário chegou em casa mais cedo e viu algo tão inesperado que ficou paralisado na porta, sem conseguir dizer uma palavra. Mas para entender como ele chegou até ali, é preciso voltar alguns meses. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Uma mansão dos Brandão, em um condomínio fechado na zona sul de São Paulo, era imensa e silenciosa como um templo, mas sem fé. Desde que a esposa de Eduardo Brandão, poderoso empresário do setor farmacêutico, morreu em um acidente de helicóptero, a casa virou um labirinto de mármore e ausência. A filha Bia era a única razão pela qual ele ainda morava ali. Mas, curiosamente, ela também parecia ser a principal fonte de sua fuga. Diagnosticada com paralisia funcional aos 2 anos, Bia passou a viver em uma cadeira de rodas. Médicos renomados diziam que era um caso raro, talvez sem solução. Desde então, Eduardo a tratava como frágil, distante, quase como se ela fosse de vidro. As babás vinham e iam, umas saíam por não suportar o ambiente gelado, outras eram dispensadas por passar dos limites e insistir em coisas como fé, estímulo, esperança. Bia crescia calada, observando o mundo da altura de suas rodas. As salas da casa tinham mais eco do que risadas, e Eduardo se refugiava no trabalho, nas reuniões, nas cifras e nos contratos, deixando que a filha fosse criada por profissionais, mas sem permitir qualquer intimidade real. Foi em meio a esse ambiente que Lívia Soares chegou. Jovem, mas com olhar firme, tinha um passado como fisioterapeuta pediátrica, algo que Eduardo fez questão de ignorar no currículo. O que importava era a discrição, o silêncio, a pontualidade. Mas Lívia nunca foi do tipo que apenas obedecia ordens, e naquela casa onde ninguém mais ousava falar de esperança, ela seria a primeira a escutar o que ninguém ouvia. Nem mesmo o próprio pai. No primeiro dia, Lívia chegou antes do sol nascer. Vestia uma roupa simples, cabelo preso em coque, sem maquiagem, e trazia consigo apenas uma mochila gasta e uma pequena bolsa de pano com desenhos infantis costurados à mão. Dona Neide, a governanta da casa há mais de 20 anos, foi quem a recebeu na entrada de serviço, com a mesma expressão cansada de quem já tinha visto muitas babás chegarem com entusiasmo e irem embora com pressa. "Vai durar quanto tempo, você acha?" perguntou um dos jardineiros, quase em tom de aposta. "Um mês no máximo", respondeu Neide, seca. Mas bastaram as primeiras horas para que Lívia deixasse claro que não era como as outras. Ela não esperou ordens, não pediu manual. Entrou no quarto de Bia como quem entra em um universo novo, não como quem pisa em solo delicado. A menina estava sentada na cadeira de rodas, penteada, vestindo um vestido caro e com uma boneca no colo, imóvel, olhando pela janela como se o mundo lá fora não fosse mais dela. "Bom dia, princesa", disse Lívia, agachando-se para ficar na altura da menina. "Eu não gosto de princesa", Bia respondeu sem virar o rosto. "Que bom. Princesa não faz nada, só espera. E a gente aqui vai fazer muita coisa." Lívia não pegou o tablet, não ligou a televisão. Em vez disso, abriu sua bolsa de pano e tirou de dentro um cubo colorido com sinos, um punhado de fantoches de dedo e uma pequena caixinha de música enferrujada. Naquele dia, ela não mencionou exercícios, reabilitação ou qualquer tentativa de estimular movimentos. Só contou histórias. Histórias sobre formigas corajosas, sobre passarinhos que tinham medo de altura, sobre crianças que falavam com os pés. Bia não riu, mas também não pediu para parar, e isso já era mais do que qualquer babá anterior tinha conseguido. No segundo dia, Lívia tirou o tapete do canto da sala e o estendeu no chão do quarto,
Colocou almofadas ao redor, como se estivesse montando uma cabaninha improvisada. "A gente pode brincar aqui?" perguntou com um sorriso. "Não posso descer da cadeira", respondeu Bia, séria. "Quem disse isso?" "O doutor, o papai, todo mundo." Lívia se aproximou e sussurrou. "Eles dizem muita coisa. Mas e o que você sente? Quer tentar?" Houve silêncio. Então, Bia assentiu com um aceno quase imperceptível. Lívia a pegou com delicadeza, acomodou a menina sobre o tapete e se deitou ao lado dela. Ficaram assim por minutos, em silêncio, olhando o teto. Depois a babá começou a cantar baixinho. Uma música sem letra, só sons doces, quase como uma canção de ninar reinventada. Aos poucos, os braços de Bia se moveram, as mãos apertaram o tecido da almofada, os joelhos reagiram. Nos dias seguintes, aquilo virou rotina. Lívia contava histórias no chão, fazia sons de bichos, improvisava teatrinhos, criava labirintos com almofadas e dizia que os pés de Bia eram espiões secretos que precisavam escapar. Claro que Dona Neide notou a mudança. E também Eduardo. Na primeira semana, ele passou pelo corredor e ouviu vozes, riso abafado, música. Espiou pela fresta da porta e viu a filha deitada no chão, com as pernas esticadas, Lívia fazendo movimentos circulares com os pés da menina, como se desenhassem nuvens invisíveis. Entrou no quarto no mesmo instante. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz gelou o ambiente. Bia se encolheu. Lívia levantou-se com calma, limpando as mãos na calça jeans. "Estamos brincando." Isso não estava no acordo. "A minha filha não é experimento. Ela precisa de rotina, não de ilusão." "Ela precisa viver", respondeu Lívia, sem baixar os olhos. Eduardo se aproximou de Bia e a pegou no colo, levando-a de volta para a cadeira com movimentos secos. A menina não protestou, apenas abaixou a cabeça. Ele olhou para Lívia. "Aqui, tudo tem regras. Você vai seguir as minhas ou procurar outro emprego?" Ela não respondeu. Apenas saiu do quarto e foi preparar o lanche da tarde. Naquela noite, Bia não comeu. Não falou. Ficou olhando para o nada, como se tivesse sido empurrada de volta ao fundo de um poço do qual estava tentando sair. Lívia observava de longe, sem dizer nada, mas dentro dela, algo se quebrava. Ela sabia o que era aquele olhar. Já tinha visto antes, no hospital, em outras crianças. Era o olhar de quem começa a desistir porque percebe que não adianta tentar. Na manhã seguinte, Lívia levou Bia para a varanda, envolta em cobertores, e ficou contando os carros que passavam ao longe. A menina perguntou se ainda podia ser uma espiã. A babá sorriu. "Pode, só precisa de um esconderijo novo." Dali em diante a casa seguiu em silêncio por fora, mas algo estava mudando por dentro, e Eduardo, mesmo sem perceber, começava a perder o controle sobre aquilo que achava que já estava selado. Na manhã de segunda-feira, enquanto a casa ainda despertava com o cheiro de café filtrado e o som distante de um cortador de grama no jardim, Lívia sentou-se na beirada da cama de Bia com um livrinho de capa azul nas mãos. Era um diário antigo, encontrado atrás da estante do quarto da menina, coberto por uma fina camada de poeira. Ao abri-lo, encontrou páginas rabiscadas com desenhos de uma família: pai, mãe e filha. Em todas as figuras, Bia estava em pé. "Você que desenhou isso?" perguntou, folheando devagar. "Foi antes." Bia respondeu com a voz presa na garganta, como quem não sabe se pode continuar. "Antes do quê?" "Antes de eu cair." Lívia não insistiu. Apenas fechou o caderno e o colocou de volta na estante, respeitando o silêncio da menina. Mas aquela frase ficou girando na cabeça dela. Nada nos prontuários médicos mencionava uma queda. O diagnóstico era vago. Paralisia funcional de origem emocional. Esse era o termo clínico que muitos profissionais evitavam comentar em voz alta. Um jeito polido de dizer que o corpo reagia à dor de um trauma que ninguém soube tratar.
Durante o banho de sol no jardim, Lívia reparou que Bia evitava contato visual com o pai. Toda vez que Eduardo passava, mesmo de longe, a menina endurecia os ombros e recolhia os pés, como se até o vento precisasse parar. Era automático, quase invisível. Mas Lívia via. Num fim de tarde, enquanto arrumava os brinquedos na varanda, Lívia puxou assunto com Dona Neide, que dobrava panos na área de serviço. "Ela tem medo dele?" perguntou sem rodeios. A governanta suspirou antes de responder. "Medo? Não. É respeito. Isso é o que os adultos dizem quando não querem ver o que está acontecendo. Eduardo é um bom pai. Está machucado, só isso. Ele a olha como se ela tivesse falhado com ele." Neide permaneceu calada por alguns segundos. Depois olhou para os próprios pés e falou com um nó na garganta. Ele não era assim antes da morte da Camila. Amava aquela menina com tudo. Quando ela caiu da escada e logo depois veio aquele diagnóstico, ele desmoronou. Acha que perdeu as duas no mesmo ano. Lívia processou aquilo em silêncio. Começava a entender as rachaduras daquela casa. Eduardo não era apenas ausente, ele carregava culpa, medo e uma raiva sem nome. Mas quem pagava esse preço era a filha, soterrada sob um amor que sufocava. Naquela noite, Bia pediu para dormir com a luz acesa. Era raro. Ela costumava gostar do quarto escuro, com a porta semi-aberta e o corredor iluminado. Lívia puxou uma cadeira, sentou ao lado da cama e ficou ali, apenas respirando junto com a menina. "Eu já sonhei que andava." E o que acontecia no sonho? Papai não estava. No dia seguinte, Eduardo saiu para trabalhar cedo, como de costume. Mas antes de sair, passou rapidamente pelo quarto da filha. Ela estava dormindo, abraçada à boneca favorita, e ele não disse nada. Apenas observou por alguns segundos e fechou a porta. Bia não viu, mas Lívia viu e sentiu. A rotina voltou ao seu ritmo sutil. Pela manhã, atividades no tapete, à tarde, desenhos com lápis de cor e pequenas histórias inventadas. Uma delas falava de uma flor que crescia torta, escondida atrás de uma cerca. Ninguém via beleza nela. Até que um dia, a flor decidiu se virar para o sol, e aos poucos floresceu de novo. "Como termina a história?" perguntou Bia, segurando os lápis. "Você que decide", respondeu Lívia. "Acho que a flor ficou com medo de virar. Então talvez ela precise de alguém que acredite que ela pode." Bia olhou para ela sem sorrir, mas com os olhos brilhando. Depois abaixou a cabeça, como se escondesse uma emoção que ainda não sabia nomear. Mais tarde, durante o almoço, Lívia tentou algo novo. Ao invés de alimentá-la na cadeira, como estava acostumada, propôs comerem sentadas no chão do quarto, em uma toalha estendida como piquenique. "Não sei se posso", disse Bia, hesitante. "Pode tentar. Eu ajudo." Lívia se ajoelhou, pegou a menina no colo e a colocou devagar sobre a toalha. Ao se ajustar entre as almofadas, Bia sentiu um leve formigamento nas pernas. Não era dor, tampouco força, era outra coisa. Uma memória distante de movimento. Ficaram ali por meia hora, comendo pedaços de fruta, contando piadas e empilhando bolachas como se fossem castelos. Lívia sabia que o corpo guarda traumas, mas também guarda coragens. Pequenas, quase invisíveis, mas reais. A flor amassada ainda vivia. Só precisava de alguém disposto a esperar o tempo dela florescer. E, acima de tudo, que não a arrancasse da terra só porque ainda não estava pronta para ser vista. Eduardo chegou em casa mais tarde que o habitual. Trazia nos ombros o peso de uma reunião tensa com acionistas e nas mãos uma caixa de medicamentos que ainda não havia decidido se abriria. O relógio da parede marcava 21h15. Passou direto pela sala principal. Notou as luzes do corredor do segundo andar acesas e seguiu para seu quarto sem dizer uma palavra. Do quarto de Bia vinham sons abafados.
Uma canção infantil, daquelas antigas que só as avós cantavam, ecoava baixinho, como se fizesse parte de um ritual de calma. Eduardo parou no corredor e inclinou-se, apenas o suficiente para enxergar. Viu a filha deitada no tapete, com as pernas apoiadas nas coxas de Lívia, que batia suavemente nas solas dos pés da menina no ritmo da música. Ele ficou ali, imóvel. As mãos de Lívia moviam-se como quem escreve no ar. Fazia figuras invisíveis, desenhava letras que só Bia parecia entender. A menina sorria, não aquele sorriso ensaiado das fotos em datas comemorativas. Era um sorriso leve, natural, íntimo, como se por um instante não lembrasse da cadeira de rodas encostada no canto. Eduardo afastou-se devagar e entrou no próprio quarto. Jogou a caixa de medicamentos sobre a cômoda, desatou a gravata com raiva e sentou-se na beirada da cama. Sentia-se um intruso na própria casa, como se houvesse ali dentro uma realidade que não lhe pertencia mais. Ou pior, como se nunca tivesse pertencido. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, cruzou com Lívia na cozinha. Ela preparava um suco natural enquanto esperava a água do café ferver. "Você costuma fazer isso todos os dias?" Ele perguntou com voz seca. "O suco ou a música?" Ela devolveu, sem tirar os olhos da jarra. "A música, as massagens, essas coisas. Costumo fazer o que ela permite. E ela tem permitido muito mais do que você imagina." Eduardo não respondeu. Apenas ajeitou os punhos da camisa e saiu. Mas a frase ficou martelando na cabeça o dia inteiro. O que ela queria dizer com mais do que você imagina? No final da tarde, ele ligou para casa. "Como está a Bia?" "Dormiu depois do almoço. Brincou bastante", respondeu Neide. "Brincou como?" "No chão, como sempre." Eduardo desligou sem agradecer. Tinha vontade de voltar para casa naquele instante, mas não saberia o que fazer se chegasse. Não sabia mais como entrar na rotina da filha, tampouco como entender o que se passava entre ela e a babá. Pareciam falar uma língua que ele nunca aprendeu. Naquela noite, uma reunião de negócios foi marcada em sua casa. Uma decisão emergencial com 2 sócios de um laboratório. Pediu silêncio total, restringiu o acesso de funcionários aos andares principais e solicitou que Bia ficasse no quarto durante o período. Enquanto serviam café na sala de estar, uma melodia suave começou a vir do andar de cima. Os sócios se entreolharam. Um deles sorriu. "Que bela música! Sua filha?" "Deve ser a babá", respondeu Eduardo, irritado. Subiu as escadas em passos firmes. Abriu a porta do quarto de Bia sem bater. Viu a filha deitada no colchão de atividades, braços abertos como quem voa. Lívia segurava os tornozelos da menina, fazendo movimentos circulares. Ao som da música, Bia mexia os pés de leve, como se estivesse nadando no ar. No instante em que viu o pai, Bia parou. Os olhos se fecharam e o corpo enrijeceu. Lívia também parou. Ficou em silêncio. Eduardo olhou para as duas, depois para a cadeira de rodas encostada no canto do quarto. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som da música ainda vibrava no fundo da caixa de som portátil. Ele fechou a porta devagar e desceu as escadas sem comentar com ninguém. No dia seguinte, não foi trabalhar. Disse que precisava resolver coisas pessoais, mas não saiu de casa. Ficou em seu escritório por horas, com a porta entreaberta, ouvindo os sons da filha brincando lá em cima. Risos, cantigas, objetos caindo, almofadas sendo arrastadas, e de tempos em tempos, aquele silêncio terno que antecede a descoberta. Eduardo tentava lembrar quando foi a última vez que Bia riu daquele jeito perto dele. Não conseguia. Sabia que a amava mais do que qualquer coisa no mundo, mas sempre achou que demonstrar demais era perigoso. Que expor afeto era como mostrar fraqueza. Preferiu proteger-se atrás da distância, do dinheiro, dos melhores médicos, dos diagnósticos precisos. Mas naquele momento, sentado atrás da mesa do próprio escritório, Eduardo percebeu que sua filha estava se movendo. Talvez não apenas fisicamente.
Talvez ela estivesse voltando à vida, e ele não fazia parte disso. Porque mesmo dentro da mesma casa, ele ainda não conseguia ver. A chuva começou por volta das 6 da tarde, com trovões esparsos e um vento forte que balançava os coqueiros do jardim. O céu escureceu rápido, deixando a mansão num silêncio ainda mais denso. Era sexta-feira, e Eduardo, embora não tivesse reuniões marcadas, decidiu sair. Alegou um jantar de negócios, mas Neide sabia que ele só queria fugir. Lívia, por outro lado, ficou. Bia estava inquieta. A cadeira parecia mais apertada do que o normal, e o clima pesado deixava a menina tensa. Lívia percebeu logo após o jantar, quando Bia recusou a sobremesa e pediu para ir direto para o quarto. Em vez disso, ela levou a menina para a sala principal. Tirou os móveis de lugar, empurrou o sofá para o canto e estendeu 2 tapetes grandes no chão. Acendeu abajures ao redor e apagou a luz do teto, criando um ambiente quase mágico. "Hoje vamos acampar", anunciou com um sorriso travesso. "Aqui na sala? Aqui mesmo. Nada de cadeira, nada de quarto, só a gente, os tapetes e um segredo." Bia arregalou os olhos. Aquilo era novo. Nunca ninguém tinha autorizado que ela saísse da área infantil. Nunca ninguém havia lhe dado tanto espaço para ser criança. Lívia a tirou da cadeira com calma, apoiou-a entre almofadas e cobertores e ligou uma música instrumental suave no celular. O som preenchia o espaço como um abraço quente. "Qual é o segredo?" perguntou Bia, ajeitando-se no chão. "O corpo fala, mesmo quando a gente acha que ele não pode." Lívia se deitou ao lado dela e esticou as pernas. Colocou a menina sobre suas canelas e começou a balançá-la levemente para cima e para baixo, como um aviãozinho. Primeiro devagar, depois um pouco mais alto e então mais alto ainda. Bia riu, gargalhou, gritou de leve. A tensão da chuva desapareceu de seus ombros. As mãos se abriram, os olhos brilharam. "Eu estou voando!" gritou. "Você sempre pôde. Só esqueceram de te lembrar disso." Entre uma brincadeira e outra, Lívia fazia pequenos estímulos com os pés da menina. Rodava os tornozelos, pressionava os calcanhares com os dedos, fazia um jogo de pisca-pisca com as plantas dos pés, como se fossem botões mágicos. A cada movimento, Bia reagia com mais firmeza. As pernas não estavam paradas. Elas estavam acordando. Depois de quase 1 hora, Lívia parou e puxou Bia para um abraço. "Fecha os olhos." "Por quê?" "Porque agora a gente vai imaginar que estamos no topo de uma montanha." "Tá. E o que tem lá?" "Um lugar onde todo mundo pode ser quem quiser. E ninguém olha torto se você andar devagar ou voar de cabeça para baixo." Bia sorriu e fechou os olhos. Ficaram assim por alguns minutos, respirando em silêncio. O som da chuva continuava lá fora, agora mais fraco. O mundo lá fora parecia distante. Foi então que a porta da sala se abriu. Eduardo tinha voltado mais cedo. Não ligou. Não anunciou sua chegada. Apenas entrou. Ao perceber as luzes baixas e o ambiente transformado, caminhou devagar até o limite do corredor, onde pôde ver, sem ser visto. E o que ele viu o paralisou. Sua filha estava em pé, ou quase isso, apoiada sobre os joelhos, com as mãos estendidas, tentando se equilibrar sobre o tapete. Lívia estava atrás dela, com as mãos próximas, mas sem tocar, apenas observando, incentivando com o olhar. Bia tremia levemente, como quem testa a própria força depois de muito tempo esquecida. A cena durou poucos segundos, mas para Eduardo foi como se o chão tivesse sumido. Ele não disse nada, não entrou. Não fez perguntas, apenas voltou para o corredor e subiu as escadas devagar, sem ser notado. Na sala, Bia caiu sentada no tapete e riu alto. "Eu consegui?" perguntou. "Conseguiu", respondeu Lívia, com os olhos marejados. "Mas minhas pernas estão tremendo." "É porque elas estavam dormindo. Agora estão acordando."
Lívia cobriu a menina com uma manta e deitou ao lado. A noite foi longa, mas leve. Pela primeira vez desde que chegou naquela casa, ela sentiu que havia atravessado uma fronteira invisível. E do outro lado, havia uma flor abrindo as pétalas no escuro, sem saber que estava sendo observada. Do alto da escada, no escuro do andar de cima, Eduardo ficou acordado por horas. O coração acelerado, a mente em conflito. Aquela imagem o perseguiria pelos dias seguintes, porque ele não sabia se o que viu era real, ou se era ele quem nunca quis enxergar. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou se convencer de que aquilo que viu na sala era apenas fruto do cansaço, uma ilusão momentânea provocada pela luz baixa, pelo silêncio, pela ausência de certezas que sempre o confortaram. Mas quanto mais ele tentava apagar a imagem da filha sobre os joelhos, tentando se equilibrar por conta própria, mais a cena se repetia em sua mente. Ela surgia durante as reuniões, no elevador da empresa, nos momentos em que o garçom colocava a taça de vinho na sua frente, como um fantasma que, ao invés de assustar, cobrava. No café da manhã de terça-feira, ele decidiu não sair para o trabalho. Pediu para que cancelassem as reuniões do dia e ficou na biblioteca da casa, lendo um jornal que ele sequer enxergava de verdade. Bia desceu pouco depois das 9, já vestida, com o cabelo preso de lado e a mesma boneca que dormia com ela desde os 2 anos. Estava mais animada. Sentou-se à mesa e pediu banana com aveia. Eduardo observava com atenção redobrada, como quem procura um sinal invisível de que tudo estava mudando. Lívia apareceu minutos depois, trazendo um copo de suco de laranja e uma folha dobrada com desenhos infantis. Entregou para Bia, que abriu sorrindo. Era um novo mapa, a Ilha do Travesseiro Perdido, como ela mesma havia nomeado. Hoje a gente precisa atravessar os mares gelados da sala e encontrar a ponte mágica, explicou a menina empolgada. E se tiver tubarão? Perguntou Lívia, entrando na brincadeira. A gente voa por cima. Eduardo não disse nada, continuou observando. Era como ver a filha pela primeira vez, sem os olhos pesados do medo. Quando Bia terminou de comer, as duas seguiram para a sala. Eduardo ficou na biblioteca, mas levantou devagar minutos depois e, em silêncio, foi até o corredor. A porta da sala estava entreaberta. Ele se aproximou sem fazer ruído e viu. Bia estava de pé, sem apoio visível, os braços estendidos como quem equilibra o próprio corpo, as pernas trêmulas, mas firmes o suficiente para mantê-la por alguns segundos. Lívia não a tocava. Estava apenas ajoelhada à frente, com as mãos estendidas, pronta para segurá-la se precisasse. Mas não era necessário. Bia estava conseguindo. Eduardo sentiu o chão desaparecer. Ficou com as costas encostadas na parede, tentando entender o que aquilo significava. Era como se todo o diagnóstico, todos os anos de médicos e fisioterapeutas, todo o dinheiro investido em tratamentos tivessem sido empilhados à força entre ele e a verdade. E agora, tudo estava desmoronando diante de seus olhos. A filha que ele acreditava estar presa a uma cadeira havia 6 anos estava ali, sustentando o próprio peso. O som da risada dela preencheu a sala. "Eu tô em pé, Lívia! Eu tô em pé!" gritou radiante. "Eu sei, Bia. Eu sempre soube que você podia." Eduardo deu um passo à frente sem pensar. A porta rangeu. As duas se viraram ao mesmo tempo. O silêncio caiu como um corte brusco. Bia pareceu travar. Suas pernas começaram a ceder. Lívia correu para segurá-la antes que caísse. A menina enterrou o rosto no ombro da babá, ofegante. Eduardo parou no meio da sala. O olhar que lançou as duas não era fácil de decifrar. Confuso, embargado, cheio de algo que ele mesmo não sabia nomear. "Há quanto tempo isso vem acontecendo?" A voz dele era baixa, mas firme. "Há semanas", respondeu Lívia, ainda segurando Bia no colo. "E você não me disse nada?" ela pediu.
Queria que fosse surpresa. Isso é irresponsabilidade. Você não é médica. Não sou mesmo, mas sou a única que realmente escutou ela. Eduardo respirou fundo. Passou a mão nos cabelos e olhou para a filha, que agora o encarava com medo. Um medo que doía mais do que qualquer resposta. "Por que você não me contou, Bia?" perguntou, tentando suavizar o tom. "Porque eu achei que você ia brigar. Eu nunca brigaria com você por isso. Mas você não acredita. Você nunca achou que eu pudesse andar." Lívia olhou para Eduardo e disse com calma: "Ela não precisa só de estímulo físico. Ela precisa de permissão para acreditar em si. E isso não vem de mim, vem de você." Eduardo permaneceu em silêncio, o rosto tenso, o peito apertado. Sentia-se exposto, desarmado. Durante anos havia se protegido atrás da certeza de que estava fazendo o melhor, contratando os melhores profissionais, comprando o melhor equipamento, mantendo tudo sob controle. Mas naquele momento entendeu que o problema nunca foi a limitação da filha. Foi a dele. A limitação de acreditar que o amor precisava ser controlado para não doer de novo. Sem dizer mais nada, ele saiu da sala. Subiu as escadas devagar, carregando um peso antigo nos ombros. Lívia ficou sentada no tapete com Bia, ainda em seus braços. A menina estava quieta, mas seu coração batia rápido. Pela primeira vez, tinha se permitido tentar. E mesmo que tivesse durado apenas alguns segundos, ela sabia. O impossível estava mais perto do que nunca. Ela só precisava continuar tentando. E precisava, mais do que nunca, que o pai a enxergasse sem medo. O dia amanheceu nublado. A casa estava silenciosa, como se pressentisse algo no ar. Eduardo não dormiu. Passou a madrugada deitado na poltrona do escritório, com a luz apagada e o rosto virado para o teto, tentando encaixar os últimos dias na lógica fria com a qual sempre viveu, mas não conseguia. As imagens voltavam uma por uma. Bia em pé, Lívia sorrindo, a filha tremendo, mas feliz. Havia um pedaço de mundo que ele não conhecia se formando bem diante dele, e isso o deixava completamente perdido. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, ele mandou chamar Lívia. Ela desceu com passos calmos, o rosto neutro, mas os olhos firmes. Encontrou Eduardo na sala de jantar, já sentado à cabeceira, com uma pasta de documentos abertos diante dele. Não era necessário dizer nada para saber que aquele encontro seria diferente. "Sente-se", ele disse, apontando para a cadeira à frente. Lívia obedeceu. Ficaram alguns segundos em silêncio, apenas se observando, até que Eduardo falou, com um tom que não deixava espaço para rodeios. "O que você está fazendo com a minha filha?" Ela o olhou nos olhos. Não hesitou. "Estou lembrando a Bia de quem ela é, de quem ela sempre foi. Você foi contratada como babá, não como psicóloga, nem como médica, nem como treinadora. Eu fui contratada para cuidar dela. E cuidar vai além de dar comida na hora certa ou colocá-la na cama no horário. Vai além de manter a cadeira limpa. Ela não é um móvel com horário de manutenção." Eduardo apertou os lábios. Respirou fundo. "Você sabe o risco que está correndo? E que está fazendo ela correr? Qualquer movimento errado, qualquer tombo, ela já caiu uma vez. E ninguém a levantou de verdade desde então." Ele levantou da cadeira bruscamente. "Você quer me ensinar como criar minha filha? Eu quero que você olhe para ela. Só isso." "Eu olho." "Não, Eduardo. Você supervisiona. Você administra a dor, controla os horários, contrata os melhores médicos, mas não olha, não escuta, não fala com ela como pai, fala como se tivesse medo de quebrá-la mais uma vez." Ele parou sem resposta imediata. Caminhou até a janela e ficou de costas. A chuva fina começava a cair do lado de fora, borrando o vidro. Sua voz veio baixa, quase como um sussurro. "Eu perdi minha esposa. Eu perdi o chão. E no mesmo ano disseram que minha filha não andaria mais. Eu fiz o que qualquer homem faria. Segurei tudo.
o luto, o medo, a raiva, e protegi a única coisa que me restava do mundo. E nessa tentativa de proteger, você a escondeu, como se tivesse vergonha da dor dela, como se amar fosse o mesmo que trancar. Mas ela não é um segredo, ela é uma criança, e ela precisa de presença, não de paredes. Ele se virou, os olhos marejados, mas ainda havia dureza na forma como falava. Você não devia ter feito isso pelas minhas costas. O que aconteceu anteontem foi perigoso. Ela podia ter se machucado. Você ultrapassou limites. Ela pediu para tentar. Você sabe o que isso significa? Ela pediu. Pela primeira vez em 6 anos, ela quis se levantar. Você tem ideia da coragem que isso exige de uma criança que cresceu ouvindo que não podia? Eduardo não respondeu. Lívia respirou fundo e então continuou, sem elevar a voz. Eu sei que você ama sua filha, mas seu amor está cheio de medo, e medo demais paralisa. Bia não está presa à cadeira só pelo corpo. Está presa pelo ambiente, pela forma como foi silenciada, pela falta de alguém que acreditasse nela de verdade. Ela precisava de um sim, e você sempre entregou não. Ele voltou a sentar. Passou as mãos no rosto como quem tentava apagar as rugas de um tempo mal vivido. O silêncio entre eles agora era outro. Não havia mais hostilidade, apenas cansaço. Eu demiti você, Lívia, internamente quando vi aquela cena. Já estava decidido. Então só me diga quando posso arrumar minhas coisas. Eu ainda estou decidindo. Você não precisa decidir por ela. Ela se levantou, caminhou até a porta e virou-se pela última vez. A Bia não precisa de uma babá que a empurre para frente. Ela precisa de um pai que não a puxe para trás. E saiu, deixando Eduardo sozinho. Ele ficou ali, parado, ouvindo o som da chuva lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não tinha nenhuma certeza dentro de si. E esse vazio era exatamente o espaço onde tudo podia começar a mudar. Ou desmoronar de vez. Lívia não voltou para o quarto de Bia naquele dia. Subiu, recolheu seus pertences em silêncio e desceu com a mochila nas costas. Dona Neide tentou impedir, argumentou, pediu que esperasse pelo menos até o final da semana, mas Lívia não quis ficar. Sabia quando era hora de partir, mesmo quando o coração pedia para ficar. Saiu pela porta dos fundos, com a chuva fina encharcando a barra da calça, e desapareceu sem olhar para trás. Eduardo passou o restante do dia trancado em seu escritório. Cancelou compromissos, ignorou ligações, desligou o celular. Tentava manter a mente ocupada com números, relatórios, contratos, mas a imagem da filha em pé, rindo, gritando "Eu tô em pé", invadia todos os espaços da sua cabeça. E junto com ela, a voz de Lívia. Aquela última frase ainda vibrava dentro dele como uma acusação que ninguém tinha coragem de fazer antes. A noite caiu e Bia recusou o jantar. Neide tentou convencê-la com os pratos que ela mais gostava, mas a menina não abriu a boca. Estava com os olhos parados, perdidos no canto do quarto, abraçada à boneca velha, como se tivesse voltado a um lugar de onde Lívia havia começado a tirá-la. A cadeira voltou a ser prisão. A cama, um esconderijo. O silêncio, companhia. No dia seguinte, uma nova babá chegou. Jovem, sorridente, com formação impecável e postura exemplar. Apresentou-se como se estivesse entrando em um concurso. Eduardo observou à distância, sem se envolver. Queria resolver logo a ausência de Lívia, preencher a lacuna, tapar o buraco que ela havia deixado. A nova funcionária seguiu as regras. Deu os remédios no horário, conduziu Bia até a varanda para tomar sol, colocou desenhos educativos na televisão e foi ignorada do início ao fim. No terceiro dia, Bia amanheceu febril. Não era gripe nem virose, era um cansaço profundo que transbordava nos olhos. Quando Eduardo foi vê-la, ela apenas virou o rosto para o outro lado da cama. Não disse nada. Não pediu nada.
Não perguntou por ninguém. Foi só na madrugada seguinte, ao recolher os papéis soltos no chão do quarto da filha, que Eduardo encontrou algo escondido debaixo da mesinha de cabeceira. Um desenho. Torto, colorido com força, como se alguém tivesse colocado o peso do corpo inteiro no lápis de cera. Duas figuras de mãos dadas, uma menina e uma mulher de vestido azul, ambas em pé, cercadas por estrelas e corações. No canto inferior do papel, escrito com letras grandes e tremidas: Eu e ela. Eduardo sentou-se na beira da cama e ficou olhando o desenho por longos minutos. Pela primeira vez, sentiu algo dentro dele rachar. Não era raiva, nem culpa, nem medo. Era uma mistura de todas essas coisas, com uma dor antiga que ele tinha enterrado tão fundo que quase esqueceu que existia. Percebeu que estava chorando, e chorou em silêncio, para não acordar a filha. No dia seguinte, não chamou o motorista. Pegou o próprio carro e dirigiu por ruas que não conhecia, procurando o endereço que Neide lhe deu com relutância. Quando parou em frente ao pequeno sobrado bege de esquina, hesitou antes de descer. O portão estava entreaberto. Bateu palmas. Lívia apareceu com expressão surpresa, mas não disse nada. Eu precisava falar com você, disse ele. Eu imaginei que não fosse por acaso. A Bia, desde que você saiu, ela apagou. Ela está esperando. Esperando o quê? Que você faça a primeira escolha. Eduardo respirou fundo. Olhou para o chão, depois para o céu nublado. Sentia-se pequeno, desajeitado, como um homem que sempre soube controlar tudo, mas que agora era incapaz de conduzir a própria filha até o sorriso. Levou a mão ao bolso e tirou o desenho. Ela fez isso. Lívia pegou o papel com cuidado. Passou os dedos sobre os traços infantis como se tocasse uma lembrança viva. Ela acredita que pode caminhar. Mas antes disso, precisa saber que pode confiar em quem está ao lado dela. Eu não sei como fazer isso. Comece ficando. Eles se encararam por um instante. Não havia promessas, nem garantias, mas havia algo novo ali, um ponto de partida. Eduardo assentiu com um leve movimento de cabeça. Horas depois, Lívia cruzava novamente o portão da casa dos Brandão. Dessa vez, sem malas, sem medo, sem aviso formal. Quando Bia a viu na porta do quarto, levou a mão à boca como se estivesse diante de um milagre. Lívia ajoelhou-se no chão, abriu os braços e a menina deslizou da cadeira com esforço, empurrando o próprio corpo até cair no colo dela. Não disseram nada. Não precisavam. O mundo podia esperar, porque agora elas estavam inteiras de novo. E Eduardo, parado na porta, entendia que só havia uma escolha certa a fazer: ficar e aprender a ver. Perguntar ao ChatGPT. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. A luz entrava pelas janelas sem precisar pedir licença. A mesa do café da manhã estava posta, mas pela primeira vez, em muito tempo, sem rigidez. Bia desceu para a sala com a ajuda de Lívia, sorrindo, vestindo uma camiseta larga e os cabelos presos de forma desajeitada, como ela mesma tinha pedido para arrumar. Eduardo já estava lá, esperando. Levantou quando viu as duas entrarem e fez algo que raramente fazia. Puxou a cadeira para que Lívia se sentasse também. "Dormiu bem?" perguntou a filha, com a voz mais baixa do que o habitual. "Dormi", respondeu Bia, enquanto passava geleia no pão com concentração. "E sonhou com alguma coisa?" "Não, mas quando acordei, senti as pernas formigando." Eduardo sorriu. "Isso é um bom sinal, né? É o corpo falando que está querendo acordar", disse Lívia tranquila. Depois do café, Lívia e Bia seguiram para a sala principal. Era sábado e o dia parecia promissor. O céu estava limpo e havia aquele tipo de brisa que faz as cortinas dançarem de leve, como se a casa respirasse. A cadeira de rodas ficou encostada em um canto, silenciosa, como uma lembrança que não machucava mais. No centro da sala, um colchonete coberto por tapetes e almofadas formava um cenário improvisado.
Lívia se sentou no chão e colocou uma música suave, enquanto Bia se ajeitava ao lado dela. Primeiro sentada, depois ajoelhada, apoiando-se com as mãos nos quadris da babá. Eduardo, de pé atrás da porta entreaberta, observava. Não fazia mais questão de interromper. Aprendeu nos últimos dias que havia força em saber assistir e presença em saber quando não dizer nada. Bia tremia, como sempre, mas agora, ao invés de se assustar, ela fechava os olhos, respirava fundo e insistia mais um pouco. Lívia apenas encorajava com gestos simples, com palavras curtas, com a certeza de quem não pressiona, mas também não deixa desistir. Foi durante uma dessas pausas silenciosas que aconteceu. Bia apoiou as duas mãos no tapete, firmou os joelhos e, pela primeira vez, ergueu o tronco sozinha. Não estava tentando brincar, não estava sendo levantada por ninguém. Ela apenas fez. Estava em pé, curvada, trêmula, com o queixo levemente inclinado para a frente, mas em pé. Ficou assim por alguns segundos. Depois cambaleou e caiu sentada com um leve baque no tapete. O impacto foi pequeno, mas o silêncio que se seguiu foi imenso. Ela mesma pareceu não acreditar. "Eu consegui?" perguntou, virando-se para Lívia. "Conseguiu", respondeu ela, com os olhos cheios de lágrimas, mas sem deixar que escorressem. Eduardo entrou na sala sem pensar. Aproximou-se devagar, se ajoelhou no chão à frente da filha e a puxou para um abraço. Foi a primeira vez desde que ela se lembrava que ele a abraçou sem pressa, sem proteção exagerada, sem medo de quebrar. "Eu vi, filha. Eu vi você em pé." Bia não disse nada. Encostou o rosto no peito do pai e fechou os olhos. Ficaram assim por minutos, sem pressa, sem barulho, sem qualquer interferência do mundo do lado de fora. Apenas eles. 3 pessoas que, de formas muito diferentes, tinham lutado para chegar até ali. No fim da tarde, Bia adormeceu no sofá, coberta com um cobertor leve. Eduardo e Lívia ficaram na varanda, cada um com uma xícara de chá nas mãos, olhando o jardim que voltava a florescer após semanas de abandono. "Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente", disse Eduardo, quebrando o silêncio. "Ninguém sabe", respondeu Lívia, "mas eu quero aprender, com ela, com você, com o que ficou depois de tudo." "Então, já é um bom começo." Ele olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e vergonha. Gratidão por tê-la de volta. Vergonha por tê-la deixado ir. Mas Lívia não pediu desculpas, nem exigiu nada. Não era sobre isso. Era sobre recomeçar, mesmo que fosse invisível para quem olhasse de fora. Alguns dias depois, Bia começou a fazer pequenas caminhadas apoiadas nas paredes do corredor. Cada passo era uma vitória silenciosa. Nada de vídeos, aplausos, registros. Ela não queria provas, queria apenas liberdade. E ao lado dela estavam 2 adultos que haviam aprendido que curar também era reaprender a confiar. E confiar, às vezes, era simplesmente não sair correndo quando o outro tropeçava. Na casa dos Brandão, nada de espetacular aconteceu nas semanas seguintes. Mas o extraordinário estava em detalhes. No prato de comida que Bia voltou a raspar. No dia em que pediu para tentar descer um degrau sozinha. Na hora em que Eduardo segurou sua mão com delicadeza, sem tentar conduzir, apenas acompanhar. E assim, sem nenhuma data marcada, sem anúncio, sem milagre, a vida foi voltando. Silenciosa, leve, insistente, como tudo o que é verdadeiro costuma ser. Se essa história também despertou algo em você, inscreva-se no canal para acompanhar outras jornadas tocantes como a de Bia. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é lembrar que ainda dá tempo de recomeçar.